Dona Maria foi o seguinte. Dona Maria já é uma mulher com mais idade, ela já é até mesmo aposentada e ela, no passado, era casada. Teve marido, filho e se separou do marido no passado. Esse marido era um empresário no passado e pagava para Dona Maria uma pensão alimentícia de um bom valor. Por ser empresário, tinha um rendimento diferente e a pensão que ele dedicava a Dona Maria era um valor maior. Isso veio por intermédio, por meio de um processo. Sabe aquele processo de divórcio, onde você discute divórcio, guarda e alimentos, que nem era para se discutir num processo só, mas quando a coisa é amigável e as pessoas estão em acordo, é possível que isso seja feito em um único processo. Então, a Dona Maria e o seu, vamos chamar ele de José, e o seu José se divorciaram no passado e ele continuou com a obrigação de pagar alimentos. Os filhos na época eram menores e ele continuou com essa obrigação de pagar alimentos e sempre pagou alimentos para Dona Maria. O que aconteceu? Lá no fim da vida, o seu José, como muitos empresários, deixou de fazer contribuições para o INSS satisfatoriamente. Sabe por quê? Porque ele esqueceu que um dia ele ia se aposentar ou porque ele ouviu aquela história de que ele nunca ia se aposentar e ele chegou a uma aposentadoria. Porém, a aposentadoria dele foi de salário mínimo. E o que aconteceu com essa situação? Enquanto ele vivo, ele tinha lá a empresa, ele não era mais casado com a Dona Maria, então a empresa, ela não tinha mais participação, era somente a do seu José. Enquanto ele vivo, ele sobrevivia da empresa. Porém, ele se aposentou com um salário mínimo e o que aconteceu? Essa empresa foi se dilapidando bem no finzinho, quando ele estava bem doente, e foi acabando. E o seu José passou a viver somente com a aposentadoria dele. E aí, o seu José vem a óbito. E ele pagava para a Dona Maria, nessa altura do campeonato, um valor muito pequeno. E já não pagava mais de uma forma no banco. Era algo que ele fazia, levando para a Dona Maria um dinheirinho para ajudá-la. A Dona Maria já estava com mais idade. Bom, seu José faleceu, veio a óbito, e restou para a Dona Maria o direito à pensão por morte. E é aqui que entra o direito previdenciário. Seu José tinha uma aposentadoria, tinha obrigação de pagar a pensão para a Dona Maria, que havia ficado estabelecida lá nos anos de 1980, na década de 80, mais ou menos, e ele faleceu. E a Dona Maria, então, tinha direito à pensão por morte. O que houve com essa situação? Dona Maria já com idade, como eu disse para vocês, já não tinha mais os filhos menores, a pensão era só para ela, o que ele dava. Dona Maria, com a sua aposentadoria, que também é de salário mínimo, solicitou a pensão por morte e foi negada pelo INSS, óbvio. Ele disse que ela não tinha qualidade de dependente. Dona Maria sabia o que era isso? Não, Dona Maria não sabia o que é uma qualidade de dependente que tem que ter para um pedido de pensão por morte. Veio nos procurar e aí nós entramos com uma ação judicial. A princípio, a ação judicial rolou, nós colocamos a documentação na ação judicial e, na sentença, nós perdemos essa ação judicial. O juiz entendeu que a Dona Maria não conseguiu comprovar que ela recebia a pensão. O que, dentro do direito, isso não seria obrigação dela. Quando uma pessoa é cobrada de uma pensão, ela, sim, tem que provar que paga. Mas ela não tinha como provar que ela recebia a pensão porque o seu José levava o dinheirinho para ela todos os meses. Resultado, fizemos um recurso para o tribunal. São as fases processuais, né? E nós tivemos o êxito nessa situação. O êxito por quê? Não havia comprovação na vida que seu José tinha se negado a pagar essa pensão. E, de verdade, a Dona Maria o tempo todo recebeu a pensão. Então, dentro de tese jurídica, dentro de direito, dentro do que fala a lei, existiu a possibilidade de fazer a defesa da Dona Maria. E o que a gente tem? Dona Maria vai receber a pensão por morte, que é do seu direito, que veio do falecimento, que teve origem no falecimento do seu José, e vai receber os seus atrasados. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque, de fato, esse assunto da Dona Maria era interessante para você. Se você conhece alguma Dona Maria que também possa estar passando por isso, já compartilhe esse vídeo com a Dona Maria, porque receber pensão para uma pessoa que sempre recebeu alimentos é direito dela. Então, nós precisamos ficar atento ao direito das pessoas. E as pessoas não sabem do seu direito. Infelizmente, o direito previdenciário é mais ou menos como a caixa preta de um avião, que os segredos ficam todos lá dentro. E óbvio que vocês precisam procurar um profissional habilitado, porque esse profissional vai conseguir abrir essa caixa e sim ajudar quem precisa.